Checa no... A gente pode começar, tá? Porque eu vou falar algumas coisas antes da Já palavra. só do seu telefone. Aqui. Eu vou começar, tá? Tá bom. Eu amo a obra e a palavra do Senhor. I love the work and the word of God. E eu queria explicar hoje um motivo, And I'd like to explain today one reason porque eu amo a palavra e a obra do Senhor. why I love the word and the work of God. E para explicar isso, eu gostaria de relembrar a história de Moisés. And to explain that, I'm going to remind you guys of the story of Moses. Todas as pessoas conhecem Moisés como o libertador do povo do Egito, Everyone knows Moses because he freed the people from Egypt. porque os hebreus estavam escravizados no Egito. Because the Hebrews were being slaves in Egypt. Mas o que eu gosto nas histórias da Bíblia é ter atenção aos detalhes. But what I like in the stories of the Bible are the details. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o diálogo de Deus com Moisés. And today I'd like to tell you guys about the dialogue of God with Moses. Quando Deus falou com Moisés e explicou a ele que ele ouviu o clamor do povo, When God was talking to Moses and telling him that he heard the word of the people, Deus explicou a Moisés que queria que Moisés fosse até o rei do Egito para conversar com ele. God told Moses that he wanted him to go all the way to Egypt to talk to the Pharaoh. Eu gostaria de lembrar a vocês a primeira palavra, a primeira resposta que Moisés deu And I'd a like Deus. to remind you guys the first response of Moses to God. Moisés falou: "Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel?" Moses said, "Who am I to go talk to the king of Egypt and free everyone from that land?" Notem que Moisés estava falando com Deus, mas eles estavam com medo de falar com o rei do Egito. So Moses was talking to God, but he was scared of talking to the king of Egypt. E Deus explicou e orientou Moisés como ele deveria falar com o rei do Egito. And God explained to Moses how he must talk to the king of Egypt. E Moisés deu a segunda resposta para Deus. And Moses gave the second response to God. E ele falou: "Os israelitas não vão acreditar em mim. And he said, "The Israelis won't believe me. Não vão dar atenção para mim. They won't give me attention. E vão dizer que o Senhor não apareceu para mim." And they'll say that God didn't show up to me." E o Senhor novamente orientou como Moisés deveria falar para que os israelitas acreditassem que Deus apareceu para Moisés. And God again said that Moses must tell the Israelis that God showed up to him. E Moisés deu a terceira resposta para Deus. And Moses still gave a third response to God. E essa resposta foi: And that response was, "Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, "Lord, I was never an easy person to talk. nem antes nem agora. Neither before, neither now. Depois que começastes a falar comigo, mesmo assim eu não tenho essa habilidade." Even after you started talking to me, I still don't have that ability." E Deus novamente instruiu Moisés e falou: "Quem dá a boca e quem escolhe quem vai falar sou eu. Eu estarei contigo." And God said to Moses, "I am the one who gave you the mouth to speak. So now I'm telling you, go speak to the king of Egypt." E Moisés deu a quarta resposta para Deus. And Moses said gave the fourth response to God. E ele disse: "Não, Senhor, mande outra pessoa." And he said, "No, God, send someone else." E Deus permitiu que Moisés levasse seu irmão Arão, And God allowed him to bring his brother with him. porque Arão tinha boa comunicação. E Arão fez o papel de comunicação com o rei do Egito. And his brother was an easy person to talk. And he was the one who was responsible for communicating that part. A visão que nós temos a respeito de Moisés, que ele foi um grande herói. And the vision we have about Moses is that he was a big hero. Mas ele foi uma pessoa comum, como eu e como você. But he was a common person like me and you. E eu estou fazendo questão de começar contando essa história antes de entrar na palavra de hoje, And I'm making sure to tell you guys a story before entering the Word of God today. porque essa é uma coisa que você só pode observar na obra de Deus. Because this is something you can only observe in the Word of God. Eu trabalhei numa companhia durante 27 anos. I worked for a company for 27 years.
E lá, uma pessoa que iniciou a sua carreira há 3 anos And there, someone who started their career for 3 years, não poderia substituir um executivo experiente de 25 anos de carreira. he couldn't substitute someone that had 25 years of experience there. Mas na obra de Deus isso é possível. But in the Word of God, that's possible. Nós temos o privilégio de ter o pastor Azemar aqui. We have the privilege of having Pastor Azamar here. Ele tem 25 anos de ministério. He has 25 years of ministry. E, apesar de ele pregar nessa igreja todo domingo, ele é responsável por todos os países de África. And even though he preaches here every Sunday, he's responsible for every single Vine church in Africa. E nós temos o privilégio de ter o pastor Azemar todo domingo aqui pregando nessa igreja. And we have the privilege to have him here. Mas só na obra de Deus, uma pessoa como eu pode substituir o pastor Azemar. But only in the work of God, someone like me can substitute Pastor Azamar. Porque no mundo fora, nós andamos por meritocracia, nós ganhamos as coisas por meritocracia. So in the world outside, we win things by, oh yeah, I did this, so I get that. Mas na obra de Deus não funciona assim. But in the Word of God, it doesn't work like that. Então, se você se sente incapaz de fazer alguma coisa, So if you think you're incapable of doing something, é aí que Deus vai agir. that's where God is going to do Quando his você thing. é forte e capaz e consegue fazer sozinho, When you're strong and you're capable of doing everything alone, você não precisa de Deus. you don't need God. Você pode fazer isso sozinho. You can do it alone. Então Deus, ele pode agir na sua fraqueza. So God, He can act in your weakness. E eu não tenho capacidade para estar aqui hoje. And I don't have enough experience to be here today. Mas é na minha falta de capacidade que ele age. But it's in my weaknesses that He acts. E ele não escolhe as pessoas que são capacitadas. And He doesn't choose the people who can do it. Ele escolhe e capacita quem ele escolheu. He chooses and He gives His strengths to the people He chooses. Então, se você está diante de uma situação hoje que você não se sente capaz, não se sente suficiente, não se sente forte o bastante, So if you're in a situation where you don't think you're strong enough to act upon it, é na sua fraqueza que o Senhor pode agir. it's on your weakness that you're going to act. Entregue para Ele isso. So give that to God. Amém? Amém? Amen. Amém. Hoje nós falaremos sobre promessas. Today we're going to talk about promises. Entenda promessas como uma coisa que você espera na sua vida. Think about promises like something you wait in your life. Às vezes uma dificuldade que você espera. Às vezes um objetivo que você quer atingir. Sometimes a challenge that you wait. Sometimes a goal that you want to get to. E você conversa com o Senhor a respeito disso. And you talk to God about that. E você, muitas vezes, uma promessa, And you, many times, a promise, ela chega rápido. Outras promessas, você nem sequer pede e chega até você. so some arrive fast, some you don't even think about it, you don't even want it, and it still arrives to you. Mas algumas promessas demoram muito para chegar até a tua vida. But some take really long to come to your life. Alguns estudiosos dizem que há cerca de 7.000 a 8.000 promessas para os filhos de Deus na palavra do Senhor. In the Bible, there are from 7,000 to 8,000 promises for us. A diferença é que depende da interpretação que cada um dá. The difference is the interpretation that each single person gives. Mas 7.000 promessas, 8.000 promessas, são muitas promessas para a nossa vida. But 7,000, 8,000 is a lot of promises. Há promessas em todas as áreas da sua vida. There are promises for every single area of your life. E para aquelas promessas que demoram mais a chegar, And for those promises that take longer to arrive, a gente vai falar de como a gente deve esperar essas promessas. we're going to talk about how we must wait for those promises. A nossa esperança Our hope é diferente da esperança do mundo. is different from the hope of the world. O que existe no mundo é um otimismo. What there's in the world is an optimism. E quando você é uma pessoa otimista, And when you're someone who's optimistic, você trabalha com probabilidade. you Ou work with seja, probabilities. é provável que aquilo aconteça,
mas você não tem absoluta certeza. Like it's the probabilities of this thing happening is high, but you're not sure it's going to happen. Isso quando uma pessoa é otimista. That's when someone is optimistic. Mas nós temos uma esperança diferente, uma esperança que vem da palavra do Senhor. But we have a different type of hope. We have a hope from the Word of God. E essa esperança, eu vou dar uma ilustração para você entender como funciona. And I'm going to give you an illustration for you to understand how that hope works. É como um dia você sair e for para o ponto de ônibus esperar pelo seu ônibus para ir para algum lugar. It's like one day you go out and you wait on a bus stop. Quando você senta lá, o que você faz? Você fica questionando se o ônibus naquele dia virá? When you sit there, you're not going to be asking if that day the bus is going to come or not. Não. Você pode até olhar, perguntar se o ônibus vai atrasar, mas você não questiona se ele virá naquele dia, porque você tem uma certeza que o teu ônibus virá até você naquele dia. You can even be doubtful about the time the bus is going to come. You can ask anyone. But you're never going to be doubtful if the bus is going to come or not on that day. E essa é a nossa esperança, a esperança que está na palavra do Senhor. And that's our hope, the hope that is in the Word of God. Mas algumas batalhas que a gente trava, algumas dificuldades que a gente passa, But some battles and some challenges, pode tentar enfraquecer essa esperança que nós carregamos. they can try to weaken our hopes. Às vezes eu observo o comportamento das crianças Sometimes we can observe the behavior of the child, e eu tiro algumas lições desse comportamento. and I see some lessons from those behaviors. E as crianças são uma lição para nós no quesito esperança. The children, they are an example for us in hope. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de oferecer e de prometer um brinquedo para uma criança. I don't know if everyone here has already promised a toy for a kid. Se você realmente não quer dar o brinquedo, não prometa o brinquedo para uma criança. If you really don't want to give the toy to the kid, don't promise. Porque a partir do momento que você fala que vai dar esse brinquedo, a criança já sente, ela se apropria daquilo. É como se ela tivesse já, naquele momento, aquele brinquedo. So from the moment you promise a child something, they're going to think that they already have that thing. From that moment, they're going to become possessed of it. E é essa esperança que a gente deve buscar, porque essa esperança é que está na palavra do Senhor. And that's the hope we must have, the hope from the Word of God. Quantos de nós não temos uma expressão, mal posso esperar? E eu acredito que é a mesma expressão no inglês. How many of us have the expression, oh, I can't wait for this to happen? Você pode estar esperando por muitas coisas em várias áreas da sua vida, You can wait for many things in every single area of your life. mas sem essa esperança do Senhor, essa esperança que eu acabei de falar, a gente pode se sentir angustiado no meio do caminho. But without the hope of God, we might feel bad on the way there. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, In Hebrews chapter 11, verse 1, fala três coisas que sempre permanecem, it says three things that always stay. que é a fé, a esperança e o amor. The faith, the love, and faith, E amor. the faith, the hope, and the love. E quando nós temos uma promessa, And when we have a promise, você já tem a promessa concretizada na sua vida a partir do momento que ela foi liberada para você. you already have the promise in your life. It's part of your life as soon as it's put in your life. Mas às vezes demora um tempo para que ela chegue efetivamente na sua vida. But sometimes it takes a long time for it to come to your life. E eu quero falar, porque pode ser um grande problema o que a gente faz nesse período. E eu quero falar de algumas coisas que a gente deve fazer para aguardar, enquanto a promessa não chega. And it might be a problem how we wait for that promise to become real. A primeira coisa que eu quero falar The first thing I'd like to say é que siga a última instrução do Senhor. follow the last instruction of God. Às vezes Deus fala conosco e nos dá uma instrução. Sometimes God talks with us and He gives us an instruction. Só que nós queremos muitas vezes que a instrução seja dessa forma. But always we want the instruction to be in this way. Eu vou te dar isso,
vai demorar esse tempo, tá? Mas nesse tempo vai chegar e você vai receber a sua promessa nesse lugar. Nós queremos que a promessa seja uma instrução detalhada do Senhor. So we want it to be detailed. On this day you're going to get, on this day, on this location, at this time. Mas na maior parte das vezes, não é assim que ele fala conosco. But most of the time, that's not how he speaks to us. E como muitas vezes o tempo vai passando, a gente começa a se questionar se aquela promessa realmente vai chegar e vai se concretizar em nossa vida. And when time goes through, we start to question ourselves. Is that promise really going to become part of my life? E nós começamos a duvidar disso. And we start to doubt it. E eu quero lembrar uma história a vocês de alguém que recebeu uma instrução do Senhor e aguardou fielmente até que a promessa chegasse na vida dele. And I'd like to remind you guys of a story in the Bible from someone who waited patiently for his promise. É a história de Noé, que está lá no capítulo 6 de Gênesis. It's the story of Noah, which is in Genesis chapter 6. Isso. Eu não vou ler a história aqui, mas depois você pode ler a história, mas eu vou contar exatamente como ela está escrita. I'm not going to read the actual story here. You can read it after, but I'm going to tell you. Quando Deus falou com Noé, ele deu uma instrução. When God talked to Noah, he gave an instruction. Ele pediu para Noé construir uma arca e disse como ele deveria construir a arca, que materiais ele deveria usar e o que ele colocaria dentro da arca. So when God talked to Noah, he told Noah exactly what he needed to do. The materials, how many animals, where to put the animals, and how to build it. E o Senhor deu essa instrução para Noé. And God gave this instruction to Noah. E a gente não consegue precisar exatamente o tempo que passou entre a instrução e o dilúvio, mas há indícios na Bíblia. So we can't tell exactly how much time it was in between him building the ark to the flooding. Quando Deus falou com Noé, Noé tinha 500 anos. When God talked to Noah, he was 500 years old. E Deus voltou a falar com Noé para dar a segunda instrução depois, quando Noé tinha 600 anos. And God went to talk to Noah to give the second instruction when Noah was already 600 years old. Se passaram 100 anos desde a primeira instrução de Deus para Noé até a segunda instrução. So it's been 100 years from one instruction to the other. E quando Deus voltou a falar com Noé novamente, era uma semana antes do dilúvio. And when God started talking to Noah again, it was 1 week before the flooding. E eu fico pensando nesses 100 anos, se Noé não arrazoou no coração dele, será que eu ouvi direito? Será que realmente era para fazer isso? And I keep thinking, didn't Noah doubt himself? 100 years. Is this really going to become true? Eu fico pensando na família dele, olhando, Noé, você está construindo essa arca? Será que você entendeu bem a instrução do Senhor na sua vida? And his family must have been like, oh, Noah, are you sure this is going to happen? Are you sure you listened to God right? Eu fico imaginando os amigos de Noé, vendo ele construir a arca e manter aquela arca durante 100 anos esperando por uma coisa que o Senhor tinha falado para ele. And his friends were also doubtful. Imagine you looking at someone doing something for 100 years and waiting. Eu imagino que não foi uma espera fácil para Noé. It wasn't a good time for Noah. Mas observem que Noé permaneceu com a primeira instrução do Senhor. E ele não saiu da posição dele até que o Senhor falasse com ele pela segunda vez. But Noah still waited patiently for 100 years. No final de 2023, In 2023, eu recebi uma orientação do Senhor para vir para essa cidade, Cape Town. I got an instruction from God to come to Cape Town. Eu nunca tinha pensado na minha vida em morar aqui. I have never thought of living here. E a minha esposa me conhece, eu só sou um pouco teimoso. And my wife knows me. I don't really like to follow instructions. E eu pedi para que o Senhor me confirmasse uma vez se era essa direção que eu deveria pegar. And I asked God to confirm to me one time if this was the right decision. Mas como era uma mudança muito radical na minha vida, eu pedi mais uma vez e depois mais outra vez. E quanto mais eu pedia, mais o Senhor confirmava isso na minha vida. And because it was a really radical decision, I asked God more and more signals. And each time I asked, He gave me even more signals. Eu gostaria que o Senhor tivesse falado comigo para vir para cá
o que eu ia fazer aqui, quanto tempo eu deveria ficar, tá? E qual seria o meu propósito. I wanted God to tell me exactly how much time I would stay here, where I would stay, and what was my purpose here. Mas ele só falou para mim vir para cá e nada mais. But he only told me to come here and nothing else. Então eu fico aqui aguardando a segunda instrução do Senhor e eu permaneço nessa posição até que Ele me aponte uma nova direção. So now I'm here, waiting for God's second instruction until he points me a direction. Então, se você tem uma direção, você recebeu uma instrução do Senhor, So if you have a direction and you've been received an instruction from God, enquanto você não receber a segunda instrução, enquanto Deus não falar com você novamente, aguarde na sua posição. and while God doesn't give you the second instruction, wait. Just wait. E eu vou explicar a razão na segunda coisa que eu vou falar. And now I'm going to tell you guys the reason of the second thing I'm going to tell you. Não gere Ismael. Smile. Não produz Ismael. Don't produce Ismael. É. I can. Ismael é uma pessoa. Yes. Entendeu? Todos conhecem a história de Abraão e de Sara. Everyone knows the history of Abraham and Sarah. Abraão recebeu uma promessa do Senhor, que ela pode ser verificada lá em Gênesis capítulo 15. In chapter 15 of Genesis, we can see God giving Abraham a promise. E quando Deus falou com Abraão, And when God talked to Abraham, ele disse para Abraão que Abraão receberia uma grande recompensa. he told Abraham that he would receive a big award. E Abraão respondeu: de que adianta eu receber uma grande recompensa se eu não tenho descendentes? And Abraham told God, why would I get an award, something that you're going to give to me, if I don't have anyone to pass it down to? E Deus pediu para Abraão sair da tenda e olhar as estrelas do céu. And God told Abraham to go out of his house and look at the stars in the sky. E Deus entregou naquele momento uma promessa para Abraão e disse que ele teria um filho. And God, that moment, told Abraham that he would have a son, a kid. E que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. And that Abraham's descendants would be as big as all the stars in the sky. Mas o tempo foi passando. Passou um ano, passou 2, passou 3. But the time was going through 1, 2, 3 years. E eles começaram a se questionar, Abraão e Sara, se realmente aquela promessa ia se concretizar na vida deles. And they started to doubt that promise. Eu imagino que Sara deve ter falado para Abraão: Abraão, você entendeu bem o que Deus disse? Talvez o filho seja só seu. Talvez ele venha só de você e não venha de mim. And Sarah must have questioned Abraham. Oh, Abraham, did you hear right? Maybe the son is only yours, not mine. E aí vocês conhecem bem a história que Sara ofereceu a serva, Agar, para Abraão, para que eles gerassem um filho e tomassem como deles. And Sarah offered Abraham, the maid there, to get with Abraham for him to have a kid. E naquele momento eles produziram Ismael. And in that moment, they produced Ismael. Ismael não foi aceito por Deus. Ismael wasn't accepted by God. Não era nada contra a pessoa de Ismael. Não era nada pessoal contra Ismael. It's nothing against Ismael. É que Ismael representava uma coisa que é a produção da carne. It's that Ismael represented something made by the flesh. É por isso que ele foi rejeitado por Deus. That's why he got rejected by God. E quando nós falamos da carne, And when we talk about the flesh, muitas vezes nós pensamos em coisas ruins, como inveja, como ciúmes, como orgias sexuais. we think about the biggest 7 sins. Mas isso é só o efeito, é só o que a carne produz. But that's only the effects. That's only what the flesh produces. Mas se a gente for na definição bíblica da carne, não é uma coisa tão feia. And if we go into the Bible definition of the flesh, it's not something that ugly. A definição bíblica de carne é aquilo que você consegue produzir com o seu próprio esforço, que você não precisa de Deus para isso. So the meaning of flesh in the Bible is something you can produce without God. Isso. E é isso que Abraão e Sara fizeram. Eles fizeram a obra que seria de Deus, com o próprio esforço. And that's what Abraham and Sarah did. They did something that was supposed to be God doing with their own flesh. E eles não precisaram esperar absolutamente nada por isso.
and they wouldn't need to wait anymore for that. A partir do momento que eles decidiram gerar Ismael, 9 meses depois Ismael chegou. And from that moment that decided to produce Ismael, 9 months he came into the world. Então, muitas vezes, aquilo que você vai produzir pelo seu próprio esforço vai chegar mais rápido. So sometimes the things that you make with your own power, they're going to arrive faster. Uma promessa do Senhor pode demorar a chegar mais na sua vida, mas ela vai ser mais duradoura e vai produzir mais frutos na sua vida. And the promise of God might take longer, but it's going to be better. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículos de 22 a 25, In Galatians 4:22-25, o apóstolo Paulo ele faz uma analogia de Agar com a lei e de Sara com a graça. it makes an analogy of Agar, which was the woman Abraham had Ismael with, and Sarah. Oh, Leo. So in Galatians 4, chapter 4, 22-25 says, For it is written that Abraham had 2 sons, the one by a bondmaid and the other by a free woman. But he who was the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise, which things are an allegory. For these are 2 covenants, the one from the Mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. Quando Deus deu a lei a Moisés, When God gave the law to Moses, ele sabia que nenhum homem seria capaz de cumprir a lei. he knew that no man would be able to accomplish that. E não é possível que a gente cumpra a lei e a gente consiga se justificar através da lei. And it's not possible for us to justify ourselves with the law. Não é possível que a gente consiga ganhar a nossa salvação cumprindo a lei. It's not possible for us to get our salvation by accomplishing the law. E é por isso que Jesus veio e nos deu o sistema da graça. And that's why Jesus came and gave us a grace. Porque nós somos incapazes de ganhar a nossa própria salvação pelas nossas obras. Because we're incapable of getting our own salvation through ourselves. E aqui, que essa analogia funciona acompanhando o Agar quando você quer andar pela lei. And that's where the analogy comes through. So Agar represents when you want to walk through the law by your own power. Você vai conseguir produzir algumas coisas na sua vida, mas elas são incapazes de te dar salvação. You're going to be able to produce many things in your life, but those things are not capable of giving you salvation. Eu gostaria de ler para vocês o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Now I'd like to read Ephesians chapter 2 verse 8. Você é salvo pela graça, For by grace are ye saved through faith. mediante a fé. Through faith. E isso não vem de vós, é um And dom that- de Deus. And that not of yourselves, it is a gift of God. Então, se você acredita que você é capaz de ganhar a sua própria salvação pelas suas obras, So if you believe that you can get your own salvation with your own hand, isso não agrada a Deus. that doesn't make God happy. Nós temos a visão que somente o que desagrada a Deus são coisas ruins que nós fazemos. We have the vision that only the bad things that we do make God sad. Mas quando você se acha capaz de ganhar a sua própria salvação, isso também não agrada a Deus. But when you think you're capable of getting your own salvation, that doesn't also make God happy. Porque se você acha que você é capaz de ganhar a salvação pelas suas próprias obras, Because if you think you're capable of getting salvation through your own works, qual é o sentido da vinda de Jesus? what is the point of Jesus coming? Qual é o sentido do sacrifício da cruz? What is the point of the sacrifice on the cross? É como se o que você fizesse fosse maior que a obra da cruz de Jesus. It's like what you're doing is bigger than the work of Jesus. Então nós andamos no sistema da graça e não no sistema da lei. So we walk on a system of grace, not on the law. Quando o Senhor fala com Abraão, When God talks to Abraham, se passou 25 anos para que a promessa se concretizasse na vida dele. it was 25 years for the promise to become real. Mas no meio do caminho, ele produziu Ismael. But on the way, he produced Ismael. Ele produziu Ismael quando ele tinha 86 anos. He produced Ismael when he was 86 years old. E Deus só voltou a falar com ele quando ele tinha 99 anos. And God only started talking to him again when he was 90 years old. Quando ele produziu Ismael, provavelmente ele tinha condições físicas como homem de gerar um filho.
When he produced Ismail, he probably had all good conditions to produce another child. E Deus esperou até que ele não tivesse condições físicas mais And de God gerar um filho, waited until he couldn't produce any more children, para que ele pudesse entregar essa promessa na vida de Abraão. so he could give that promise to Abraham. Porque aquele ato só podia significar que era uma obra de Deus. Era a promessa entregue na vida dele. Because that act could represent that was a promise of God, not by Abraham. E vocês sabem que Ismael é o pai dos árabes. And did you know that Ismail is the father of the Arabs? E Isaac, que é o filho da promessa, é o pai dos judeus. And Isaac is the father of the Jews. E vocês sabem que eles brigam até hoje, estão em guerra até hoje. They fought to today. They're in war right now. Então, olha que uma decisão de Abraão e Sara fez com que nós tivemos essa consequência 4.000 anos depois. So one decision made by Abraham and Sarah made us have consequences until today. Então, muitas vezes, quando você não quer esperar a tua bênção chegar, a tua promessa chegar, e você age e gera no meio do caminho alguma coisa por esforço próprio, você pode atrasar a sua bênção. Ou você pode gerar consequências para a sua vida ou para a vida dos outros. So sometimes when you choose to do something, instead of waiting for the promise, it's going to affect your life. It's going to give a consequence on the promise. E essa guerra entre o povo árabe e o povo judeu In that war of the Jews and the Arabs só vai acabar quando o príncipe da paz voltar. will only end when the King of Peace comes back to earth. Então, uma coisa para a nossa vida. Não gere Ismael enquanto você aguarda a promessa. So something for our life. Don't produce Ismail while you wait for something. E eu quero te dar um último exemplo do que é não gerar Ismael enquanto você aguarda. And I'd like to give you a last example of what's not to produce Ismail while you wait. Digamos que eu queira oferecer um carro para Michelle e prometa para ela, fala, Michelle, eu vou te dar um carro novo. Let's say that I tell Michelle, I'm going to give you a new car. Você tem a minha palavra que você terá um carro novo. You have my word that you're going to get a new car. E a Michelle confia em mim, que ela acha, o Michelle é uma pessoa que tem palavra e eu acredito nele. And Michelle trusts Michael. Só que ela não tem o carro ainda e os dias começam a passar. And she still doesn't have the car, but days keep on going. Passa um dia, passa 2, passa 3. 1, 2, 3 days. E a família da Michelle, os amigos da Michelle começam a olhar para ela e falar, será que você vai ganhar um carro mesmo? And the friends and family of Michelle keep on looking at Michelle. Are you really going to get a car? E começa a duvidar dessa promessa. And they keep on being doubtful of that promise. E talvez ela, no coração dela, comece a duvidar também. Falar, será que realmente vai acontecer? Será que eu devo entrar em contato com o Michel? Lembrar que ele fez essa promessa para mim? And in her heart, she's probably like, oh, am I really going to get this car? Should I text Michelle? Should I tell him and remind me of that promise? E digamos que ela canse de esperar. And let's say she's tired of waiting. E como ela precisa de um carro, ela vai até o banco, pega dinheiro emprestado e compra o carro. And because she's tired of waiting, she goes to the bank, gets money, and buys a car. E no dia seguinte eu entrego o carro para ela. And then the next day, I give her the car. Ela produziu Ismael no meio do caminho. She produced Ismail on the way. E por mais que ela tenha recebido a promessa, ela vai ter consequências do Ismael que ela produziu enquanto ela guardava essa And even promessa na though vida dela. she still got the promise, she's still going to have consequences from the Ismail she produced. Então, não gere Ismael enquanto você aguarda a promessa. So don't generate Ismail while you wait for the promise. A terceira coisa que eu quero falar The third thing I'd like to say é que não haja por pressão das circunstâncias. don't take act due to pressure. E eu queria ler uma passagem na Bíblia que está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 14. And now I'm going to read a passage in the Bible, which is in 1 Samuel chapter 13, verse 8 through 14. And he tarried 7 days, according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, a peace offerings. And he offered the burnt offering. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering,
behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might salute him. And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Therefore, said I, the Philistines will come down now upon Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself therefore, and offered a blunt offering. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever, but now thy kingdom shall continue. The Lord hath sought him a man after his own heart, and the Lord hath commended him to be the captain over his people, because thou hast not kept what which Lord commanded thee. Eu gostaria de explicar essa história para você. And now I'm going to summarize. It's too long. Samuel, ele disse a Saul, Samuel told Saul, você está prestes a ser atacado e você vai para a guerra. You're about to get attacked. You're going to go to war. Eu vou a Ramá fazer um sacrifício e em 7 dias eu volto. Espere. I'm going to go to Hamash, and in 7 days, I'm going to come back. Wait for me. E vocês puderam notar que realmente Saul esperou por 7 dias. And you can see that Saul really waited for 7 days. Mas passados 7 dias, Samuel não chegou. But after 7 days, Samuel didn't come back. E Saul começou a ficar pressionado. And Saul started getting pressured. O povo começou a questionar a liderança de Saul. His own people started questioning his leadership. E começou a achar que Saul era um rei que estava passivo. And started to think that Saul was a passive king. E começaram a pressionar para que Saul tomasse uma providência. And started pressuring Saul for him to take a decision. E nesse momento Saul resolveu tomar uma providência. And in that moment, Saul decided to take action. Ele resolveu fazer o sacrifício. He decided to make the sacrifice. E ele fez o sacrifício, e quando ele acabou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. And when he ended the sacrifice, Samuel came. E Samuel conversou com ele e falou que ele agiu tolamente, como um tolo. And when Samuel came back, he said that Saul acted like an idiot. Porque ele não foi capaz de aguardar a instrução do Senhor. Because he wasn't able to wait for God's instruction. E Saul cometeu muitos pecados na vida dele. And Saul, he sinned a lot in his life. Saul consultou o médium, ele perseguiu Davi. Saul went to witchcraft. He was always against David. Mas ele perdeu o reino dele somente por um pecado. But he lost his whole kingdom just because of one sin. Porque ele não foi capaz de ouvir e obedecer a instrução do Senhor. Because he wasn't able to hear and do what God said. E o Senhor tinha oferecido para ele que o reino dele durasse para sempre. And God had offered him that his kingdom would be forever. Não era por um ano, por 2, por 10, era para sempre. It wasn't 1, 2, 10 years. It was forever. E porque ele não foi capaz de obedecer essa instrução, ele perdeu o reino dele. E essa bênção passou para Davi. And because he wasn't able to follow that instruction, he lost his kingdom. And that kingdom became of David's. E o reino de Davi dura até hoje. And David's kingdom is still until now. And it's going to be forever. E tem uma segunda coisa nessa história And there's a second point in the story que Saul fez que ele não deveria ter feito. that Saul did that he shouldn't have done. Ele resolveu fazer o sacrifício no lugar de Samuel. He decided to make the sacrifice instead of Samuel. Saul não tinha essa posição de oferecer sacrifícios. Saul couldn't do the sacrifices. Essa era uma posição de Samuel. That was Samuel's job. Então isso nos traz uma outra coisa. Não tome uma posição que não é sua. Eu não devo tomar uma posição que não é minha. A gente deve permanecer em nossa posição. So that brings us to the point. Don't take the decisions of someone else. Don't take the job of someone else. Quando o tempo passa e a promessa não chega, muitas vezes nós somos pressionados pela circunstância. When time goes through and the promise doesn't come, sometimes we're pressured into the circumstances. E nós começamos a acreditar
que se apropriar e crer que a promessa vai chegar não é suficiente. And we start believing that waiting for the promise is not sufficient. Mas nesse momento, estreite mais a relação com seu pai, porque isso vai fortalecer a sua fé e vai gerar mais esperança em seu coração. But in that moment, straighten your relationship with your Father, because that's going to help you. Eu queria contar uma segunda história para vocês. I'd like to tell you guys another story. Quando Jesus ressuscitou, When Jesus resurrected, ele apareceu para Pedro e depois para os outros apóstolos. he appeared to Peter and later to the other apostles. E quando ele subiu aos céus, 500 pessoas puderam testemunhar isso. And when he went back to heaven, 500 people were testimonies of it. Só que entre a subida dele aos céus e o dia de Pentecostes se passaram 10 dias. But from the day he went to heaven and the day of Pentecost, it was 10 days. E a instrução dele foi muito clara, que eram para eles permanecer em Jerusalém. And the instruction was really clear for them to stay in 10 dias. qual que é a cidade? Foi? Jerusalém. Jerusalém, isso. E no dia que o Pentecostes chegou, só havia 120 pessoas. And on the day that Pentecost came, there were only 120 people. Onde estavam as outras 380 pessoas? Where were the other 380 people? Elas desistiram de esperar. They got tired of waiting. Talvez porque não morassem em Jerusalém e tiveram que ir para casa. Maybe they didn't live in Jerusalem and they had to go home. Talvez porque tivessem outro compromisso. Maybe they had another appointment. Mas o fato é que essas pessoas perderam o dia do Pentecostes, But those people, they weren't there on the Pentecost day. que foi o primeiro dia que o Espírito Santo desceu It was the first day that the Holy Spirit came down e que to them. um vento impetuoso invadiu aquele lugar And that a wind came into that place. e que as pessoas começaram a falar línguas de fogo. And all those people started speaking languages of fire, weird languages. As pessoas que não estavam ali, que decidiram não permanecer em the- Jerusalém, And the people who weren't there, who decided to not stay in Jerusalem, perderam a oportunidade de estar no dia de Pentecostes. they lost the opportunity to be in the day of Pentecost. E essa oportunidade nunca mais volta. And that opportunity is never going to come back. Eles perderam para sempre. They lost it forever. Então isso nos traz um ensinamento. So that brings us a lesson. Muitas vezes a sua bênção tem relação com o lugar que você está. Many times your blessing is related to the place you are. Às vezes a sua bênção tem um lugar específico para acontecer. Sometimes your blessing has a specific place to happen. E é por isso que eu permaneço nessa cidade. And that's why I'm still here in the city. Enquanto o Senhor não falar comigo, me der uma segunda instrução e falar para mim sair desse lugar, eu permaneço. Que talvez a bênção dele tenha relação específica com esse lugar que ele me pediu para vir. So while God doesn't tell me to leave this place, I'm going to stay. Tá bom. A quarta coisa que eu gostaria de falar para vocês, The fourth thing I'd like to tell you guys, seja paciente e cheio de esperança. be patient and full of hope. E eu queria ler os Salmos 40, And I'm going to read Psalms 40, versículo 1. verse 1. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. Eu queria dizer para vocês que isso que o Salmo nos traz, In the Psalms, what they bring to us, que você vai poder testemunhar o recebimento da sua promessa. you're going to be testimony of you receiving your promise. Isso. E isso vai gerar fé no coração de outras pessoas. That's going to make faith in other people's hearts. Mas mesmo enquanto você está no processo de espera dessa promessa, But when you're in the process of waiting for that promise, as pessoas vão olhar como você está esperando. the people are going to look how you are waiting. E somente o processo de espera é capaz de gerar fé no coração de outras pessoas. And only the process of waiting is going to be able to generate faith into other people. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3, versículos de 3 a 4, Paul says in Romans 5, chapter 3 to 4, that, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience,
and patience experience hope. Então eu queria dizer para vocês hoje So I'd like to tell you guys que a tribulação que você enfrenta that the tribulation that you go through, é uma oportunidade de você aprofundar o seu relacionamento, a sua experiência com o Senhor. it's an opportunity for you to get in a profound relationship with God. Porque o que o apóstolo Paulo nos diz Because what Apostle Paul says to us é que a tribulação ela produz paciência. is that the tribulation, the challenges, they produce patience. A paciência produz experiência. The patience produces experience, E a experiência produz esperança em você. and the experience produces hope. Mas não a esperança do mundo. But not the world's hope, A esperança bíblica que a É. gente disse alguns minutos atrás. the biblical hope that we mentioned before. E aí eu queria pegar novamente o exemplo de uma criança. Now, I'm going to tell you guys an example of another child. A criança é um exemplo de como não ter paciência. The child is also an example of not knowing how to have patience. Se você prometer alguma coisa para uma criança, ela vai querer na hora, ela não quer esperar porque ela não tem paciência. If you promise something to a child, they're not going to want to wait. They don't have patience for that. Para quem tem filhos e vai ao culto, sabe o desafio que é a gente segurar as crianças porque elas não têm paciência de escutar 2 horas. For the people who come with the children to the services, we know it's hard for them to wait 2 hours with us in the chair. Por isso que é comum nós termos o serviço para os adultos e termos o culto kids, porque há uma linguagem específica para eles. That's why we have the child service and the normal service. Mas sempre no primeiro culto do mês, sempre no domingo do mês, onde nós temos a ceia, as crianças estão junto conosco. But always on the first Sunday, the childs are always with us. E muitos pais não vão nesse primeiro domingo porque não querem ficar cuidando das crianças. And many parents don't go on that Sunday because they don't want to keep taking care of those child. Eu queria dizer para você que mesmo que a sua criança dê trabalho, não tem problema, você pode ficar no fundo, ela vai andar, não há problema nisso. Mas o importante é você trazer ela para esse ambiente. But it's fine if your child it behaves bad. She's gonna walk around, okay? But then it's good for her to be in this place, around this place. Pode ser que você não veja o que está sendo produzido no coração dela nesse momento, Maybe you can't see what's happening in her heart in that moment, mas há algo sendo produzido no coração dela nesse ambiente. Pode acreditar nisso. but there's something being produced in her heart there. Believe that. Eu queria contar uma história para vocês sobre a minha longa carreira de trabalho. I'd like to tell you guys the story of my long career. Eu trabalhei durante 27 anos num grupo econômico somente. I worked for 27 years for one specific company. E muitas pessoas me perguntam por que eu nunca saí para trabalhar em outras companhias. And many people ask me, why didn't I go out to work in other companies? E o que eu respondo é que nunca faltou desafio para mim. Eu sempre tive os desafios que eu precisava para crescer e amadurecer. And what I tell them is that I always had challenges. I always had enough challenges to grow myself into a better person. Durante 27 anos, eu morei em 3 países, For 27 years, I lived in 3 countries, em 12 cidades diferentes, in 12 different cities, e eu passei por 12 áreas diferentes. and I've been in 12 different areas. Então eu não precisei sair para experimentar isso em outra companhia. So I didn't have to leave to experience it in another company. Eu consegui todos os meus desafios, é como se eu tivesse mudado de companhia, mas permanecendo na mesma ao longo dos anos. The challenges that I had was the same if I had gone out to another company and changed. But no, I stayed and I got the same challenges. E todas as pessoas que trabalharam comigo nesse período, And all the people that worked with me on that period, eu sempre procurei saber qual era o objetivo delas. I always looked for their goals. Porque no papel de líder, eu entendo que você tem que ajudar a pessoa a caminhar em direção ao objetivo dela. Because as a leader, you always have to help the person go to her goal. Mas quando uma pessoa chegava até a mim, falando que ia deixar a companhia porque tinha achado um salário melhor, ou tinha achado uma posição melhor, eu nunca tentei segurar essa pessoa. But when the people always came to me telling them that they found a better job somewhere else with a better salary, with just better everything, I never tried to stop them.
Porque se é isso que está no coração da pessoa, ela quer buscar um salário melhor ou uma posição melhor num tempo mais rápido, isso revela o que está no coração dela. Because if someone wants a better job, a better salary quicker, that shows what's in her heart. E o incrível é que muitas dessas pessoas se arrependeram depois quiseram voltar. And it's crazy that many of those people that wanted to go out, they went out and they wanted to come back. Porque simplesmente não tiveram paciência de esperar. Because simply they didn't have patience. Algumas dessas pessoas conseguiram voltar e outras não. Some of those people were able to come back. Others, no. Mas muitas vezes, por falta de paciência, a gente pode atrasar a nossa promessa. But sometimes, because we don't have patience, our promise is going to take longer to come. Então essa é a quarta coisa que eu quero deixar para That's the todos fourth nós. thing I'd like to tell you. Que sejamos pacientes e cheios de esperança. Let's be patient and full of hope. A quinta coisa que eu quero falar The fifth thing I'd like to tell, cresça e se torne mais forte. grow and become stronger. Eu queria fazer a leitura de Lucas capítulo 1, versículo 80. I'm going to read Luke chapter 1, verse 80. And the child grew and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shearing unto Israel. Aqui é uma passagem que fala sobre Jesus. There's a passage that talks about Jesus, E ele tinha 12 anos, and he was 12 quando a Bíblia menciona aqui Jesus. when the Bible mentions it. E vocês sabem que até Jesus completar 30 anos e aparecer na beira do Rio Jordão, And did you know that until Jesus completed 30 years and he appeared in the Jordan River, não há registros sobre o ministério dele. there's no registers of his ministry? Vocês acreditam, porque eu acredito, que com 12 anos Jesus já sabia qual era o propósito e qual era a missão dele. We believe that Jesus, when he was 12, he already knew what was his purpose. Mas mesmo sabendo qual era o propósito dele, ele decidiu permanecer submisso aos pais dele. But even knowing that who he was God in person, he still decided to obey his parents. O pai dele, José, é um carpinteiro. His father was a carpenter. E é aceito historicamente, apesar de não ter nenhum registro disso, que Jesus também fez esse ofício de carpinteiro. And historically, Jesus was also a carpenter. Notem que entre 12 anos e 30 anos, que é quando Jesus começou o ministério dele, ele teve que aguardar por 18 anos. He had to wait 18 years, from 12 to 18, for his ministry to start. E eu imagino que o que ele fez durante esse tempo, esses 18 anos de espera, And what I think that what he did on those 18 years of wait foi simplesmente viver a vida normal dele. was just to live his life like a normal person. Então, muitas vezes, aquilo que a gente deve fazer enquanto a gente espera é simplesmente viver a nossa vida normal. So many times, what we must do while we wait is just live our life. Não deixe que a angústia tome conta do seu coração. Don't let your heart become full of impatience, full of hate. Eu entendo que muitas vezes a gente pode se sentir angustiado, pode se sentir preocupado. Mas eu sempre falo para minha esposa que a angústia e a preocupação, ela não é capaz de produzir absolutamente nada. And I tell my wife that being worried is not going to produce anything. Isso. Ela só vai te preocupar, corroer o seu coração. It's only going to corrupt your heart. Então, sempre que a angústia e a preocupação aparecer na sua vida, So every time that you're worried in your life, lembre da sua posição. remind yourself of your position. Lembre dessa mensagem de hoje, Remind this message para que você permaneça na sua posição so com you fé can e stay esperança. in the same position with faith and hope. Jesus teve que esperar por 18 anos. Jesus waited for 18 years. Se Jesus teve que esperar por 18 anos, provavelmente a gente vai ter que esperar por alguma coisa na nossa vida. If Jesus had to wait 18 years, we'll probably have to wait for something in our life. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei da Michelle. And when I heard this word, it reminded me of Michelle. Eu não sei quanto tempo exatamente a Michelle está esperando
para que isso se concretize na vida dela, essa promessa chegue até ela. I don't know how long Michelle waited for this promise to become real in her life. Provavelmente são muitos anos. Probably a lot of years. Eu creio que durante esse tempo, And I believe that during this time, talvez algumas pessoas tenham desistido de esperar. some people probably gave up on waiting. Talvez muitas pessoas tenham questionado ela sobre a espera dela. Many people question her about this waiting. E eu confesso que, desde a primeira vez que eu conheci a Michelle, eu fiquei impressionado com a fidelidade e a posição que ela manteve todos esses anos. And the first time I met Michelle, I was impressed by the faith and her position into this. Mas depois de todos esses anos permanecendo nessa posição, But after all these years in this position, orando e confessando a palavra que ela acreditava, praying and hearing the word, ela tem a oportunidade de ter a igreja na casa dela. she had the opportunity of having the church in her house. A sexta coisa que eu queria falar para vocês The sixth thing I like to tell everyone, é descanse. just wait. Just, descanse, como é que é? Rest. 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 O tempo de espera deve ser um tempo de descanso. The waiting time must be a time to rest. Como eu acabei de dizer, a sua ansiedade não vai ser capaz de acelerar o que tem para acontecer. Like I said, your anxiety isn't gonna make things go faster. Eu gostaria de ler uma passagem que está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 10. I'd like to read a passage in Revelations, chapter 6, verse 9 to 10. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Eu queria que você lembrasse quantas vezes você já fez essa pergunta. Até quando? And I'd like to remind you, how many times have you asked yourself, until when? Até quando eu vou ter que esperar por aquilo que eu desejo, por uma promessa na minha vida? Until when will I have to wait for a promise in my life? Mas olhem que o Senhor falou, descansem mais um pouco. But look at what God said. Just rest a bit more. Então o tempo de espera deve ser um tempo de descanso para nós. So the time of waiting must be a resting time for us. A Bíblia fala, The Bible says lá em Atos capítulo 12, in Acts chapter 12 que Herodes resolveu prender Pedro e Tiago para ferir a igreja. that they decided to arrest Peter and James so the church would be affected. E Tiago já tinha sido morto, ele tinha sido martirizado. And James had already been killed. E Pedro estava na fila. And Peter was on the line. Pedro estava preso. Ele estava acorrentado e com 2 soldados ao lado dele. Peter had 2 soldiers with him and he was arrested. E ele seria executado no dia seguinte. And he was going to get executed on the next day. E sabe o que Pedro estava fazendo? Do you know what Peter was doing? Dormindo, Sleeping, descansando. resting. É. Se eu soubesse que eu seria executado no dia seguinte, provavelmente eu não ia dormir. If I knew I was going to get killed the next day, I wouldn't sleep. Provavelmente eu ia ficar muito angustiado. I would probably be worried. Mas Pedro estava descansando e dormindo. But Peter was sleeping. O Senhor enviou um anjo para soltar Pedro da prisão. God sent an angel to free Peter from the prison. E quando o anjo chegou, ele encontrou Pedro dormindo profundamente. And when Peter came, when the angel came, he saw Peter sleeping. E ele acordou Pedro para que Pedro pudesse sair da prisão. E Pedro acordou e foi saindo com o anjo até que ele se viu fora da prisão. And Peter woke up and left with the angel from the prison until he saw he was outside of the prison already. E a Bíblia fala que quando Pedro estava do lado de fora da prisão, ele não sabia se ele estava sonhando ou se ele estava acordado. And the Bible says that when Peter knew he was outside the prison, he didn't know if he was dreaming or if he was awake. Porque isso é um sinal de alguém que estava dormindo profundamente. Because that's a signal of someone who was profoundly sleeping. Ele estava descansando muito. He was having a really good nap. Então isso é um exemplo do que nós devemos fazer no tempo de espera. So that's an example of what we must do on time of waiting.
Porque a nossa angústia não vai acelerar a nossa promessa. Our anxiety won't make our promise come faster. A nossa angústia talvez faça com que a gente saia da posição, talvez faça com que a gente gere Ismael no meio do caminho. Being worried, it's going to make us make Ismail on the way. Então, descanse. So rest. E a sétima coisa que eu queria falar para vocês And the seventh thing I'd like to tell you, é ore. pray. E isso parece uma redundância. Isso parece the same thing, né? It looks like the same thing Que nós dissemos até agora. that we've said until now. Mas quando você estiver orando But when you're praying e você achar que não é suficiente, que a promessa não está chegando na sua vida e que você começa a se sentir mais angustiado, and you're thinking that the promise is not coming to your life and you're getting more and more worried, ore e confesse mais a palavra, pray and confess more the word para que seu coração seja fortalecido. so your hearts get strengthened. Eu queria convidar vocês para que a gente pudesse fazer isso agora. And I'd like to Fiquem de invite pé. you guys so we can do this now. So stand up. Vou Vai, Chico. orar, entra, Yeah, you can put it low. né? E eu queria convidar vocês a fazer essa oração comigo. And let's do this prayer with me. Senhor, Father, que enquanto a nossa promessa, Senhor, não chega até nós, until the promise doesn't come to us, que nós possamos, Senhor, permanecer em nossa posição, that we can stay in our position, que nós possamos, Senhor, encher o nosso coração de esperança, that we can fill our hearts with hope, mas não a esperança do mundo, but not the world's hope. aquela esperança que nós temos a convicção que aquela promessa chegará até nós. We want the hope that we're sure the promise is going to come. Que quando a gente estiver com o coração angustiado, When we're worried, nós possamos confessar a palavra do Senhor, nós we possamos crer na promessa. that we can confess the word and believe in the promise. Que ela está vindo em nossa direção. That it's coming in our direction. E no tempo certo, And in no the lugar right certo, time, in the right place, e da forma certa, and in the right way, ela chegará até nós. it's going to come to us. Creia Believe nessa promessa na sua vida. in this promise in your life. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, amém. amen. Let's praise. Vamos lá.